Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, convidando vocês para acompanhar aqui o nosso canal. Verifica aí, meu camarada, se você está inscrito no nosso canal, aperta o botão vermelho se você ainda não tiver inscrito. Sejam todos muito bem-vindos, amigos rubro-negros, e não se esqueçam também de deixar o like no nosso vídeo, beleza? Deixa a sua curtida aí, deixa o like no nosso vídeo, que ele é muito importante. Então, galera, vamos falar rapidamente sobre essa vitória do Flamengo. Acho que tem um aspecto que sobrepõe, inclusive, o jogo, né? Que é uma questão até mais extra-campo. Também vamos passar por aqui, porque acaba entrando em pauta durante esses 90 minutos da partida entre Flamengo e Madureira. O Paulo Souza ele promoveu novos testes e últimos testes, né? Afinal de contas, agora a próxima partida é a decisão da Supercopa, Flamengo e Atlético Mineiro. Então aquilo que o Paulo Souza poderia observar e testar para esse jogo foi feito. Então essas 5 partidas o Flamengo no comando do Paulo Souza. O Paulo Souza iniciou a partida com aquele Flamengo que vocês já estão um pouco mais acostumados. Quando a gente fala de estrutura tática, o Flamengo já faz ao longo de alguns anos trabalhando dessa forma, que é com um dos volantes recuando entre os zagueiros para sair a bola. E foi isso que o Paulo Souza fez, então não tem nenhuma novidade aí, não tem nada muito diferente. Os dois laterais já sobem, então subiu o Isla pelo lado direito e o René pelo lado esquerdo, e o Diego recuou entre os garotos, né, entre o Noga e o Cleiton, para fazer esse período da saída de bola. Então é aquilo que a gente já fazia, né? O Flamengo fez uma parte com o Rogério Ceni, fez uma parte com o Jorge Jesus, fez uma parte com o Domi, fez também um pouquinho com o Renato. É claro que tinha uma mudança ou outra, com um era o recuo do Felipe Luiz e tal, mas a ideia é mais ou menos a mesma, então liberou os dois laterais e o Diego jogando por dentro. O Flamengo toma o gol logo no início, no primeiro lance, na verdade. A origem da jogada é uma bola que acaba ficando descoberta, né? O jogador do Madureira, ele domina mal a bola escapa, o Flamengo cerca ali, mas não consegue fazer a intervenção, ele consegue, girou e já enfiou a bola nas costas. Foi um período que até o Isla subiu, então isso obviamente já estava pré-determinado. O Madureira já sabia o que ia fazer, porque foi a automatização. Quando o cara vira, ele já enfiou essa bola nas costas. Como vocês observam, a última linha do Flamengo bem desorientada, bem desorganizada, o Cleiton numa altura, o René estava em outra, o Noga estava numa outra altura, então não havia, né? Os jogadores não estavam na paralela, não estava nada sustentado, deu a condição para o Catatal, que explorou lá, e no primeiro chute da temporada do Diego Alves, ele acabou tomando gol, o Madureira acabou abrindo 1-0. O primeiro tempo do Flamengo não foi nada bom, o Flamengo que não conseguiu se associar, um Flamengo que a bola batia na frente e voltava, foi um Flamengo que obviamente tem a questão do gramado, um gramado duro, um gramado seco, isso obviamente interfere no time. Agora, se eu nunca tivesse visto esse Flamengo errar passes, esse Flamengo errar movimentação, esse Flamengo jogar tecnicamente um jogo ruim, eu falaria só do gramado. Mas como eu já vi o Flamengo fazer isso com gramados melhores, então não vou falar só do gramado. Mas é óbvio que o gramado acaba interferindo e atrapalhando diretamente, não tem como, mas o Flamengo já erra isso, né, em tapetes também, né, em grama sintética, isso a gente já viu em outras oportunidades, mas foi um Flamengo que não foi nada associativo. Primeiro tempo muito pobre, muito ruim. No segundo tempo, o Paulo Souza promove algumas mexidas, entre estas ele coloca o Bruno Henrique estão fazendo a sua estreia, o Bruno Henrique que jogou no ataque, hein? Então o Bruno Henrique inicia um pouco mais próximo do Pedro, numa linha um pouco mais atrás, e acaba o jogo ao lado do Pedro. O Paulo Souza coloca o Flamengo num 3-5-2, num período que o Paulo Souza coloca o Davi Luiz, que ele trabalha com os 3 zagueiros atrás, o Everton Ribeiro cai pelo lado, o Everton Ribeiro que inclusive entrou muito bem, fez gol, ele abre pelo lado esquerdo, abre pelo lado direito o Mateuzinho, com todas as mudanças, fica com João Gomes, Arão e Diego, Arão que também entrou no segundo tempo, também fez o gol dele, e vira um 3-5-2, com o Bruno Henrique lá na frente junto com o Pedro. Dá para nós entendermos que pode ser, eu acho muito possível, ser Bruno Henrique e Gabigol, tá? Lá na frente com o Arrascaeta atrás. Aconteceu isso no segundo tempo, o Flamengo deu um passo à frente, o Flamengo jogou melhor, criou algumas oportunidades, empatou com o Everton Ribeiro no cruzamento do Vitinho, o Arão desviou e o Everton Ribeiro de cabeça faz de 1-1, o Everton Ribeiro que entrou bem, conseguiu mais lúcido, mais participativo, tendo mais categoria, colocando mais a bola no chão, tendo mais associação, e o gol da virada e da vitória do Flamengo inicia lá com o Everton Ribeiro tentando puxar um balão, aí o Pedro se intromete na jogada, vai, bola, sobra pro Willian Arão, que na minha lua de chapa, um bonito gol de fora da área, dá números finais do Flamengo vencendo por 2-1. Questões individuais. O João Gomes, mais uma vez, vai sobrando, né? No período que o Flamengo tá sem bola, o garoto tá sobrando, inclusive, fisicamente. Tem ganho pé de ferro, ganha no corpo, ganha na disposição, tá muito bem. O João Gomes nesse período sem bola do Flamengo, o Everton Ribeiro entra muito bem, o Pedro, mais uma vez, desconectado do jogo, perdeu algumas oportunidades.
Falta alguma coisa ali pro Pedro pra essa engrenagem funcionar, então hoje me parece ficar óbvio o Bruno Henrique bem fisicamente, o Bruno Henrique e Gabigol lá na frente, então assim, aos pouquinhos o Flamengo vai tentando se ajustar, inclusive individualmente. O Isla muito mal, mais uma vez, muito mal, né, nenhuma novidade. O Marinho também é uma peça que ainda não entrou nessa engrenagem, o jogo dele muito individualizado e tal. Andreas Pereira. Por que eu quero falar, deixei inclusive pro final o Andreas Pereira? Porque passa por uma questão até um pouco mais extracampo. O Andreas Pereira, ele vai precisar de equilíbrio, tá? Eu não vou ser aqui demagogo e falar pra você, ele levou 2 pancadas no rosto, vira outra. Cara, não dá. Inclusive ali no jogo, o cara tem que ter sangue muito frio, mas ele precisa de equilíbrio. O jogador do Flamengo, ele precisa de equilíbrio. Ele precisa, é diferente, ele sabe que ele vai ser cobrado, ele sabe que ele vai ser mais instigado a esses momentos e nem preciso trazer em relação ao fato dele na decisão contra o Palmeiras. Pro jogo mesmo. Ele precisa de equilíbrio. Isso exige. O jogador do Flamengo, ele precisa desse equilíbrio. Não é fácil você tomar uma pancada na cara, é difícil você julgar aqui qual seria a sua reação, mas depois ele acabou tentando revidar. E isso pode custar caro ao Flamengo. Isso custa caro. Por isso que o jogador do Flamengo, eles têm que estar preparado tecnicamente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, ele tem que estar preparado. E aí quando eu acabo falando de questões psicológicas, é impossível não passar pela diretoria do Flamengo, que tem uma certa resistência, para não dizer negação, ao profissional da psicologia, né? A psicologia no esporte já está introduzida há tantos e tanto tempo, em grandes equipes, em esportes de alto desempenho, mas o Flamengo meio que parece ignorar. E aí nesses fatos, e principalmente ali com o Andrés, aí sim a gente traz o histórico que ele acaba, né, carregando com ele da decisão da Libertadores, é necessário, é necessário. Até porque o Flamengo fará um investimento, né, de mais de 60 milhões. Então assim, se o Flamengo não contratasse o jogador, o Flamengo até podia pensar assim, esse cara vai embora. O Flamengo contratou, então já virou um ativo do clube. A partir do momento que ele se torna um ativo, você tem que cuidar desse cara. Tem que cuidar mentalmente desse cara. Você tem que dar o aparato físico, o aparato técnico e o aparato psicológico. E o aparato psicológico, a gente sabe que o Flamengo tem uma certa resistência. Eu não consigo entender por qual razão o Flamengo tem essa resistência, essa negação pelo psicólogo, né? O Flamengo não tem, vale lembrar que o Flamengo não tem na equipe. Eu não sei se o Paulo Souza pediu ou se o Paulo Souza também foi convencido de que não precisa ter. Enfim, é meio que nebuloso essa situação da falta desse profissional. Os atletas precisam, não apenas o Andreas, que errou um dos maiores erros da história do Flamengo, que são o maior, mas também aqueles que acertam muito, porque o jogador também vislumbra. A gente também se vislumbra com as coisas. Então até pro excesso do positivo, ele também precisa. Então enfim, não sei como o Flamengo vai fazer isso, pensa, mas é fato que hoje o Flamengo ainda não tem e passa diretamente com o Andrés. Esquentar a cabeça, por mais que você tenha apanhado no Conselheiro Galvão contra o Madureira, no Campeonato Carioca, é um pouco estranho, é um pouco esquisito. Tem que ter a cabeça fria. O jogador do Flamengo precisa ter a cabeça fria para tomar as melhores decisões. E principalmente não tomar as piores, né? Então é isso, galera. Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo. Um abração. Tchau, tchau.